Esta manhã, passando para o nosso pastor, que vai ter toda a liberdade nesta manhã, amém? São da igreja cristã, amém? Nós temos essa manhã. Amém. Deus vai falar mais conosco, já podemos sentir essa presença. Essa oração, vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estão os seus servos, Senhor, para melhor transmitir a sua palavra, Senhor Deus. Cumpra-se e faça o seu querer conforme a sua vontade, pois eu creio que o Senhor já reservou, já preparou a palavra voltada ao seu coração, Senhor. Eu creio que nessa manhã nós não iremos sair da mesma maneira. Meu Deus, então reveste, renova, transforma, Senhor, e usa, Senhor, conforme o seu querer, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus, e quando nos concorda, eu digo amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. O motivo de ontem a alegria está na casa do Senhor, né? Porque aí nós diremos graças ao seu nome, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Jesus é o único que merece todo o louvor e toda a glória e toda a adoração. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas, e se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Primeiramente, minha eterna gratidão a Deus, segundo também ao pastor Luiz, que fez esse convite, né? Deus continue abençoando, sua esposa Deusa, todos os demais que vieram aqui, ao pastor também dirigente dessa congregação, que Deus lhe abençoe. Pastor Samuel, meu amigo que me acompanha de caminhada, que Deus continue abençoando também, e todos os demais irmãos e que compõem o corpo de Cristo desta igreja, amém? Mas Ezequiel, Deus abençoe também. Você que trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia ao tema que é me composto, a minha esposa Deus abençoe. Atos 4, capítulo 4, versículo 31. Confesso, meus irmãos, que eu estou dependente do Espírito Santo de Deus. Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 3, que sem mim nada podereis fazer. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Porque antes de termos a presença de Deus, nós já não éramos nada. Mas Romanos 5, 20 vai dizer que aprove a Deus, aonde abundou no pecado, superabundou a graça de Deus. Atos 4, versículo 31. Você que achou, diga amém. Amém. Diz o texto sagrado: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja pode ler novamente? Todos juntos. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tomarei uma cena por contar nesta superior derramar as águas do Espírito Santo. Deus seja louvado. Amados, a palavra do Senhor, porque sabemos que ela é inspirada por Deus. Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 23, que toda a palavra ela é inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar, para instruir o homem em perfeita justiça. Os homens foram inspirados por Deus para escrever as santas sagradas escrituras. O Espírito Santo é que soprou e formou as santas sagradas escrituras. Deu a capacidade para nós hoje termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Livro é este a qual nós professamos a nossa fé. Livro é este a qual nós chegamos ao conhecimento e à estatura do varão perfeito. Por isso a Bíblia diz, uma vez nós conhecendo a verdade, em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só através da palavra que nós chegamos ao conhecimento de quem é Jesus. Por isso Efésios em João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia é, meus irmãos, como manual do crente. Se nós não andarmos segundo a palavra, nós estamos fora da direção de Deus.
Mas a Bíblia nos traz a seguinte mensagem. Salmista Davi escreve em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a palavra do Senhor esta manhã, por certo, está sendo pregada. E você não está impedido de adorar, meus irmãos. Glória a Deus. Aquele que veio com a mente voltada, Romanos 12 disse que nós não temos que se conformar com este mundo. Mas antes apresentar os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós já vimos na nossa casa com a intenção de amor. Nós já temos que vir com o pensamento no trono da graça. Não importa quem vai pregar, importa que ele cresça e vai restauração. Então você não está impedido de adorar. Meus irmãos, Atos é um livro a qual eu muito me alegro de ler, porque relata a história da igreja primária ou primitiva, a igreja que deu início ao avivamento do Pentecoste. A Bíblia fala, meus irmãos, que havia uma promessa. Jesus havia de concretizar, resgatar o povo de Israel, remir o povo de Israel, porque segundo as Escrituras, Israel era um povo escolhido por Deus, que veio sobre uma promessa sobre o patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma grande nação. Deus separa um povo escolhido, um povo exclusivo para o adorar. Deus faz que essa nação cresça imensuravelmente, como relata Êxodo. Esse povo, meus irmãos, por crescer após Josué morrer, um faraó entra novamente e escraviza esse povo. Deus, como um forte, arranca o povo do Egito e faz passar no Mar Vermelho em terra seca. Deus começa a ser com esse povo. Deus começa a agir com este povo de uma maneira extraordinária, a qual Deus se fez presente na vida deles por 40 anos. E durante esses 40 anos, amada igreja do Senhor, a Bíblia diz que de dia o Senhor no deserto manifestava a sua glória. Era coluna de fogo, a nuvem de glória, e Deus era a coluna de fogo. A Bíblia diz que quando faltava água para aquele povo, Deus fazia brotar água da rocha. E quando faltava comida, Deus mandava do céu. E quando faltava alimento, Deus mandava as cordonices. Mas Deus não deixava o seu povo crescer. Mas o que me chama a atenção é que este povo negligenciou tudo isso. A Bíblia diz que eles foram adorar outros deuses. E a Bíblia diz que a presença de Deus se ausentara de Israel. E aqui, meus chegam, meus irmãos, o céu se fecha. O Espírito Santo já não ficava mais. Ele só pousava sobre reis, sacerdotes e profetas. Raramente alguém tinha a presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo só descia raramente por pessoas e ali se fazia presente. Então quem tinha o Espírito Santo de Deus era uma pessoa que era ungida e consagrada. O que me chama a atenção é que o céu se fecha sobre Israel, e depois de os profetas que Malaquias e diante Ageu, não havia mais. Os céus haviam se fechado. A presença de Deus, meus irmãos, já não jazia mais. Mas o que me chama a atenção é que Deus resolve vir a essa terra de pecado, e uma promessa a se cumprir, salvar o homem do mais vil pecador que seja. Por isso, Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, ou seja, distante da presença de Deus, mas agora Deus vem em uma forma humana. Porque a Bíblia diz que o anjo aparece para Maria, dizendo: Maria, bendita é tu entre todas as mulheres, porque de ti virá um filho varão, e ele será concebido pelo Espírito Santo, e seu nome será Emanuel. O que me chama a atenção é que a promessa vem, o Espírito Santo gera o próprio Deus no ventre de Maria, com o propósito de morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus cresce aos seus 30 anos,
Jesus vai ter com João Batista. E quando Jesus vai ter com João Batista, aí o céu se abre. A vez que antes de Jesus ter com João Batista, João Batista disse: eu careço a ti e vem tu a mim. Jesus disse para ele: isso convém que cumpris as Escrituras. E quando Jesus está indo ser batizado com João Batista, a Bíblia diz que abriu-se o céu. O céu se abre novamente sobre Israel e algo de extraordinário acontece. O que é, pregador? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, que é uma forma de uma bomba, e ouviu-se uma certificação do céu à Trindade de Deus: Pai, Filho, Espírito Santo. O Filho Jesus ali prostrado, sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo como forma de bomba descendo, e Deus dizendo assim: este é meu filho amado, a quem eu tenho me compadecido. Deus certificando que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ia morrer na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus, meus irmãos, venceu a morte na cruz do Calvário. Ele cravou a cédula que era nos devida. Em Colossenses 2,14 diz que ele cravou a cédula, a promissória que era devida contra a nossa vida. Agora, Romanos capítulo 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a concupiscência do mundo, mas andam segundo a palavra de Deus. Ele mandará batalha sua, após Jesus ressuscitar. Lucas vai escrever para nós em Atos que após Jesus ressuscitar, ele ainda fica 40 dias. Alguém se lembra quantos dias Jesus enfrentou Satanás e se preparou no deserto? 40 dias. A Bíblia diz que depois de ser batizado, ele foi tentado por Satanás e ele venceu pela palavra de Deus. Assim como Jesus ficou 40 dias no deserto se preparando, assim que ele ficou 40 dias preparando a igreja para o grande avivamento do Senhor. Aleluia! Lucas fala assim, diz o tratado Teófilo, Lucas capítulo 1, de tudo que Jesus começou a fazer, não só fazer, mas ensinar. Desde o dia que foi recebido do céu Deus mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos, dizendo: João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. O discípulo, preocupado com a estação, com o mundo lá fora, disseram: Senhor, restituirás tu Israel a este tempo? Jesus disse para eles: não convém saber o tempo ou a estação que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas eu tenho uma coisa para vos dizer: vós sereis minhas testemunhas, vós recebereis virtude e serão minhas testemunhas até os confins da terra. De Judéia e Samaria até os confins da terra. E a Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Isso é muito extraordinário, porque é uma profecia bíblica. No mesmo monte que Jesus sobe, Zacarias 14 vai dizer que neste monte ele irá pisar. Zacarias 14 vai dizer que ele pisará no Monte das Oliveiras e o monte se fenderá ao meio. Jesus breve voltará. E neste mesmo monte que Jesus está, sobre o monte de Jerusalém, a Bíblia diz que uma nuvem leva ele até o céu. E quando Jesus está subindo ao céu de frente, e o discípulo pasmado com aquela situação começa a admirar Jesus subindo, e a Bíblia diz que quando Jesus desaparece na nuvem, 2 anjos se põem ali, dizendo: varões de Galileu, o que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que foi recebido acima do céu, ele há de vir acima como o céu. Mas os discípulos, porém, não cruzaram o braço, não foram para a casa do filho, não foram para a casa se deixar se levar, porque eles poderiam ter abandonado. Jesus já havia subido, mas ele ouviu a promessa de Deus dizendo, e Lucas vai dizer isso, Lucas 24, 49, a ascensão de Jesus, ele vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém, meus irmãos, é a cidade que mais desprezou Jesus. Por isso Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis vos cumprir com as penas, assim como a galinha compra os seus pintinhos e vós o rejeitaram.
Mas Jesus falou ficar em Jerusalém, porque Jerusalém necessita da minha palavra. Porque Jerusalém necessita do meu avivamento. Por isso o avivamento ia vir sobre Jerusalém. Eu tenho uma palavra do céu para dizer: nada foge do controle. Jesus é onipotente, Ele tem todo o poder. Jesus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Jesus, Ele é onipresente, Ele está aqui em todos os lugares. Jesus já sabia que você ia estar neste culto. Por isso este culto foi preparado para você. Jesus conhece tudo, meu Deus. Até o pensamento duvidoso esta manhã Jesus conhece. Ele é não curioso de Camanabadagaçé. Ele é baixo e decaia, mano, curioso de Camanabadagaçé. Ele é que de raçúcia. E Jesus deu uma ordem para eles ficarem em Jerusalém. E a Bíblia diz que 40 dias inicia a festa do Pentecoste. 10 dias após, eles estão orando. Jesus, manda a tua promessa. Eles estão orando, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, eles estão clamando: Espírito Santo vem. Passa o terceiro dia, eles estão clamando: Espírito Santo vem. Passa o quarto dia, eles estão clamando: Espírito Santo vem. Passa o quinto dia, eles estão clamando: Espírito Santo vem. Mas ali estão simplesmente orando: Espírito Santo vem. O sexto dia, o sétimo dia, Espírito Santo vem. O oitavo dia, Espírito Santo vem. O nono dia, Espírito Santo vem. O 10º dia, Espírito Santo vem. E a Bíblia diz que Deus falou: vai Espírito. E quando o Espírito Santo desce, algo de extraordinário acontece. Porque aonde a presença de Deus está, ao redor da parte do céu, aonde a presença de Deus está, tem milagre. Aonde a presença de Deus está, tem providência no resíduo. Que não se lembra do profeta Ezequiel: o vale estava morto, mas Jesus disse em Ezequiel: profetiza sobre este vale Deus seco. Poderão reviver, Senhor, tu não sabe. Então profetiza, filho, no reino dos patriarcas, soprai sobre o vale de osso seco. E a Bíblia diz que começou a juntar ossos sem ossos. Começou a crescer carne. E a Bíblia voltou uma coisa: o que? O Espírito Santo de Deus. Então profetiza o reino dos patriarcas. Soprai, o reino do Espírito Santo está soprando esta manhã. Deus está dando vida para quem está morto. Deus está trazendo de volta a tua esperança. Se você não entendeu, só me lado. Efésios 5,14 vai dizer: desperta tu que dorme. Ele mandou que ela ia sureda na Badagaxuca. O mesmo vento que soprou sobre aquele vale do sossego, agora ele desce, emanaia som, um estrondo de glória, descendo sobre aquele tabernáculo. E quando eles começam a ver aquele estrondo, Atos 2 vai dizer que eles estavam sentados, eles não estavam nem em pé, eles estavam sentados. E a Bíblia diz que ouviu-se línguas repartidas de fogo que pousavam sobre a cabeça dele. E quando eles começaram a pousar, eles começaram a falar em outras línguas. Havia uma província ali dos irmãos de vários judeus que reuniam-se para celebrar a Páscoa, e aqueles judeus estavam ali e começaram a ouvir o falatório em línguas estranhas. Mas o que me chama muita atenção no texto sagrado é que eles começaram a ouvir eles falar as suas próprias línguas, e eles começaram a se aproximar, pasmados com aquela situação. O que me chama a atenção é que eles disseram: esses homens estão embriagados, esses homens estão cheios de monstro, esses homens estão cheios de vinho. E quando eles chegam à porta, ele entrou com logo os 11 e vai abrir a porta e disse: ei, esses homens não estão embriagados como vos penseis, se não é essa hora nova do dia. Mas isso aconteceu. O que o profeta Joel profetizou, Joel capítulo 2, versículo 28, acontecerá nos últimos dias. Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos jovens
provisões, os nossos anciões sonharão. A promessa de Deus está chegando sobre a casa. A promessa de Deus está chegando sobre a família. A promessa de Deus está chegando sobre a ministério. A promessa de Deus vai ameaçar. A presença de Deus virá sobre a tua casa. A presença de Deus virá sobre a tua casa. A presença de Deus virá impactar. Eles começam a ouvir Pedro pregar, um simples pregador, um simples homem que era pescador e letrado. Ele começa a pregar na língua deles, dos persas, dos arábios, que ele tinha várias pessoas de outros povos, de outras línguas, eles começam a ouvir nas suas próprias línguas. Como isso, o pregador? A Bíblia diz que Deus, em Gênesis capítulo 11, ele confundiu a língua do povo. Quando eles tentavam levantar uma torre, chamada a Torre de Babel, que por seu nome tem significado confusão de línguas. E quando eles edificavam aquela torre para chegar mais alto do céu, a Bíblia diz que Deus fala, desçamos. E confundimos a língua do homem, portanto só um só povo e fala uma só língua. E Deus confundiu a língua deles e eles não puderam se comunicar. E esse mesmo Deus que confundiu a língua do povo é este mesmo Deus que faz agora Pedro pregar na língua deles. E eles começam a entender, eles varões, escutarem, vós crucificaste o autor da vida. Mas ele ressuscitou, por segundo ele profetizou da vida, que os seus ossos não se ficariam, não se viriam à corrupção, e nem o seu santo ficaria na sepultura. E eles começaram a pregar a palavra de Deus e aqueles homens começaram a dizer, o que passamos nós? Pedro pregou, arrependei-vos. Arrependei-vos e sejais batizados no Espírito Santo de Deus. 3.000 almas. 3.000 almas foram cheias da presença de Deus. A presença de Deus na tua vida, meus irmãos. A presença de Deus na tua vida. O homem que era simples, meus irmãos, agora ganha uma multidão através da unção do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que aquelas vidas foram batizadas com o Espírito Santo. A igreja começa a crescer paulatinamente. A igreja começa a multiplicar, e Pedro pregando, a Bíblia diz que Pedro passava, e aonde Pedro passava, a sombra de Pedro, eles colocavam, o povo era tão grande em Pedro, que eles colocavam as pessoas no leito ali, para que no meio da sombra de Pedro passasse, e eles fossem curados. Porque o Espírito Santo é a unção. A Bíblia diz, em Isaías 61, que Jesus falou, Jesus concretizou, disse, o Espírito Santo é sobre mim, que me ungiu para pregar as boas novas. Primeiro João vai dizer, se eu não me equivoco, João 2, se eu não me equivoco, versículo 17 vai dizer que a unção, ela vos ensinará todas as coisas. Jesus fala que o Espírito Santo é o Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que dá unção. É o Espírito Santo que dá crescimento ao ministério. Isaías 10, 17 vai dizer assim, que acontecerá que o fardo será quebrado, o jugo será despedaçado por causa da unção. É a unção que despedaça o jugo, é a unção que quebra arco e corta a luz. E Pedro, cheio da unção de Deus, ele passava. Que era graça. Quem não se lembra daquele sírio que caiu nos ossos de Eliseu, que jazia morto? E a Bíblia diz que ele ressuscitou, porque nos ossos de Eliseu havia unção. Crente, meus irmãos, é cheio da unção de Deus. E o que me chama a atenção, que Pedro agora está vivendo uma vida contínua, uma vida mudada, uma vida como cristão que professa a vinda de Cristo
que professa a fé de Cristo. Agora ele está caminhando e pregando a palavra do Senhor. E Atos capítulo 3 vai relatar que eles não deixaram só por isso. Eles receberam, mas eles continuaram orando. Continuaram perseverando, e a Bíblia diz que eles foram a hora nona orar. Eu estou chegando na mensagem. Eles foram a hora nona orar. E quando eles estão indo, havia um varão de 40 anos. Ele era coxo. Desde a sua nascença, ele já nasceu com esse defeito, ele era coxo. E a Bíblia diz que ele era posto todos os dias à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola. Todo o tempo era essa a sua vida de miséria. Todos os dias ele era colocado ali para mendigar, para pedir esmola. Mas a Bíblia diz que Pedro e João estão indo orar. E quando eles chegam na porta do templo, aquele homem olha para eles e diz: dai-me uma esmola. Pedro olha para ele e diz: varão, olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho meu tesouro. O que você tem para oferecer essa manhã? O que você tem para oferecer essa manhã? Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho a presença de Deus. Ele paralítico, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E a Bíblia diz que aquele coxo começa a firmar os seus pés, aquele coxo começa a saltar de alegria, e aquilo que ele nunca tinha feito na vida dele, ele começou a fazer. E o que foi pregador, após ele ser curado, ele deu um salto de glória, e ele entrou no templo. Agora os coxos não poderiam entrar no templo, ele entra no templo e vai adorando, ele vai adorando. Sabe por quê? Só sabe o valor do milagre, quem vivenciou o milagre, só sabe o valor do milagre, quem vive o milagre. E aquele paralítico foi transformado, aquele paralítico, meus irmãos, aquele coxo, ele saltou de alegria, porque a presença de Deus o impactou. E ele fez o que ele nunca havia feito. Ele glorificava e saltava a Deus, constituindo eu dizendo: Deus seja louvado. E ele levantou, e todos aqueles que estavam ali começaram a pasmar com aquela situação. Pedro aproveita a ocasião e diz: varões, por que vocês olhais atônico com o nosso próprio nome? Nós possamos fazer alguma coisa. Sabei vós que foi no nome de Jesus Cristo que Deus fez que ele andasse. O que me chama a atenção é que por causa disso eles estão presos. Pedro ainda prega e ganha 5.000 almas. A igreja está crescendo. A igreja está crescendo na unção do Espírito Santo de Deus. Agora Pedro está preso e perante o sinédrio eles começam a divertir, dizendo: a reunião ali, ninguém pode esconder isso, que eles foi feito notório entre todo o povo. Agora o que nós vamos fazer? Agora vamos advertir para que não pregue nem vos anuncie no nome de Jesus. É nesta ocasião, meus irmãos, que a mensagem de Atos capítulo 4 vai nos trazer a seguinte mensagem: que eles estavam perante ao sinédrio e eles foram advertidos para que não falassem no nome de Jesus. Pedro, com ousadia, disse: julgai-os, se convém obedecer antes a vós do que a Deus. Mas a Bíblia diz que quando eles saem, eles vão orar. Eles vão orar e pedir a Deus poder. E eles começam a orar unanemente em espírito. Eles começam a orar clamando: Deus de Israel. E a Bíblia diz que eles começam a orar dizendo: Senhor, Tu que nos separaste para a Tua obra, cujo futuro eu. Senhor, Tu nos trouxeste aqui, Senhor, agora eles estão nos acusando, estão nos querendo nos parar, Senhor. Pedro começa a orar, começa a clamar, e a Bíblia diz que eles estão orando, clamando para que Deus dê mais poder, para que eles possam pregar o Evangelho com ousadia, para que eles possam anunciar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. E Pedro começa a orar, a clamar, e a Bíblia diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar. Porque a oração move o lugar. E a Bíblia diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Porque a
Aonde tem oração, meus irmãos, tem vitória. Aonde tem oração, tem milagre. Não há milagre sem oração. Porque hoje em dia os cultos têm mudado, meus irmãos. Há muitas pessoas conformadas. Mas Jesus ensina o poder da oração. Muitas pessoas querem receber vitória, mas não se colocam na presença de Deus para buscar o milagre. Querem receber a bênção, mas não querem viver a palavra do Senhor. Jesus fala que a oração, ela nos traduz intimidade com Deus. Jeremias vai dizer em 33, se a gente precisa de alguém, de alguma coisa, clama a mim e responder-te-ei de coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes ser vai então. Há um grande preparado para a tua vida, mas nós temos que buscar. Nós temos que se esforçar. Não é fácil, meus irmãos, porque a oração é guerra. Oração nunca foi fácil. Oração é peleja, oração é batalha. Por isso Paulo vai dizer em Efésios: os demais irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra as hortes espirituais de maldade, que atuam nos lugares celestiais, contra as potestades, contra os principados. Paulo vai nos ensinar a se revertir com a couraça de justiça, com o capacete da salvação, com o evangelho da paz, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo vai dizer que nós temos que estar revertido em toda súplica, vigiando em oração. A oração, quando Jesus está no Getsemane orando, Jesus fala: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olhai, vigiai e orai para que não cair em tentação. 1 Pedro 5,8 vai dizer que o diabo, o leão, anda bramando ao redor para que possa atacar. Sede sóbrios e vigiai em oração. A oração é o mandamento. A oração, meus irmãos, é um particular com Deus. Quando ele se fala, ensina-nos a orar, Jesus fala: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Jesus fala mais sobre a oração. Jesus viveu mais oração, meus irmãos, do que o particular com o povo. Jesus tinha seus momentos de oração, seu particular com Deus. A oração, ela é o combustível do crente. A oração é que nos faz vencer as guerras. Quantas guerras nós não vemos, meus irmãos? Quantas guerras nós não vemos com os olhos espirituais? Foi cantado aqui. Eliseu não viu com os olhos normais, mas ele viu com os olhos espirituais. Jazim está cercado de Israel. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E ele diz: ai, meu Senhor, vi eu carros e cavalos de fogo. Ai, se Jesus abrisse os teus olhos para você contemplar o numeroso exército de anjos que abastece. Amai que mandoreba gastura bagarai. No mundo espiritual, meus irmãos, Deus está agindo a teu favor. Ele se lembra da guerra de Daniel. A qual Daniel pede uma revelação a Deus. E algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que Daniel ora pedindo uma revelação por 21 dias. Desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido a oração de Daniel, mas para o anjo descer e entregar a mensagem, custou. A Bíblia diz que Deus envia Gabriel, um mensageiro, e os demônios, os principados, prendem Gabriel no espaço, porque Gabriel, cada anjo tinha sua hierarquia. Gabriel não é um anjo de batalha, ele fica ali preso por 21 dias. Mas Deus viu que Gabriel não voltava, e Deus manda um arcanjo chamado Miguel. Um arcanjo de guerra. É por isso que quando Miguel desce, ele desce dissipando toda a nuvem, toda a povejada e trazendo a vitória. E Gabriel passa e anuncia a verdade a Daniel. Então, meus irmãos, a oração que é vencida através de batalha. O mundo está travado. Nós vemos aí guerra. Nós vemos aí que tudo se aproxima à volta de Cristo. Tudo nos alerta sobre a vida do Senhor. E a oração é a única que nos traz a chave, a porta de clamar ao Senhor para que Deus nos dê proteção. A oração é a única forma de nós chegarmos a Deus e orar e
Deus clamar, e Deus operar, clamar e Deus agir. Porque não há mais milagre às vezes nos nossos cultos, como não era antes. Porque muitas vezes nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar a buscar como nós buscávamos. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa. Ele sente falta de você, ele sente falta do particular de Deus. Efésios 4:30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo, a qual foi selado para a redenção. O Espírito Santo sente falta de buscar pelas madrugadas. Você que não olhava de madrugada, mas de madrugada o Espírito Santo tem saudade. O Espírito Santo tem saudade daquela busca contínua, quando você não se conformava, de buscar a presença de Deus, seja onde quer que for. Deus te chama essa manhã para voltar ao primeiro amor. Deus nos chama para voltar ao Evangelho genuíno da palavra do céu. Deus nos chama para voltar à essência de mandar a aonde a palavra era pregada. Pessoas chegavam chorando de joelho, dizendo: a mensagem nem havia terminado. Eles diziam: eu quero aceitar esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, porque a presença de Deus era real. Que vai assunde como a sunga. Elevando que houver assunde como a serra. Elevando o som de que mamai. A oração do profeta Abacuque era: Abacuque capítulo 3 chegou no meio dos anos. Aviva a tua obra e as notifica, Senhor. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, Deus vai avivar esta obra. Deus vai sacudir a cidade da sua, e Deus vai te levantar esta nação. Porque para Deus levantar o homem, meu Deus, é muito forte. Para Deus levantar o homem, nós temos que colocar na presença de Deus e dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez você coloque em princípio: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não consigo. Como Jeremias, eu não tenho nem palavras, Senhor, eu sou uma criança. Ei, Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Vê o que tu vê, Jeremias, uma amendoeira. Vê-te bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te dei as nações como profeta. Quando Deus te separa, Manaia, sou de Manaia, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se você quer levantar, você quer levantar a mão para profetizar as palavras do céu sobre a tua vida, os planos de Deus, eles não vão se frustrar. Quero o diabo não, quero o diabo não. A presença de Deus vai ser contigo. A presença de Deus vai ser com a tua casa. A presença de Deus vai ser com a tua família. Aonde você chegar, vou olhar para ti e dizer: será Ele. Aonde você passar, vai acontecer como o profeta Eliseu. Eu vejo que aquele homem, a unção do homem de Deus, não vai precisar nem abrir a boca. Ele vai dizer: veja a presença de Deus nessa vida, veja a presença de Deus nesse homem. Aí eu vou deixar você adorar sobre o nome. Ao seminário de Deus, vai assumir este ambiente. Aleluia. Se você adorar, Deus te renova hoje. Se você adorar, Deus te renova hoje. Se você analisar o sobrenome, se você analisar o sobrenome,
Senhor, Pai de novo, Senhor, cada dia chama do teu Espírito de Deus. Deus está trazendo de volta esse Deus. Deus está trazendo de volta aquilo que Ele perdoou. Deus está trazendo de volta aquilo que Ele falou que você não ia conseguir. Deus está fazendo tudo novo. Se você te caminhou em mim, você te caminhou em buscar aqui do Senhor. Deus está dizendo nenhuma palavra contra ti, nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Isso você entendeu? Deus tem algo na tua vida. Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu ficarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você não entendeu sobre esse nome glória. As portas do inferno, se você estiver nessa palavra, se você estiver na palavra do Senhor, se você estiver no pé do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se você estiver no pé daquele que tem a imortalidade, se você estiver no pé daquele que habita na luz inacessível, se você estiver no pé daquele que os querubins cantando santo, 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 é o seu nome, ele garante a vitória. Se você estiver no pé da cruz, o inferno estremece. Pode chegar lá todo acabado, todo quebrado, todo trincado. Não tem mais jeito, se com as portas se fecharam. Eu vou desistir, vou largar tudo e vou parar. O inimigo, os adversários, Satanás começa a fazer a festa. Ela parou, ele desistiu. Mas quando você chega, espere a cruz e diz: Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que Deus garante a vitória. A oração de um justo, Tiago 5,16 vai dizer que a oração de um justo pode muito ser. As pessoas que você aparece quando você se posta de Senhor, me ajuda. Eles começam a dizer: ela venceu. Ela venceu. Porque aonde tem um crente de joelho, Deus vai te derramar. E pode ter certeza que essa manhã que você veio não foi em vão. Deus está entrando na tua casa. Deus está entrando na tua família. Deus está entrando. Estava perdido com a nação do pecado. E Deus vai fazer algo extraordinário.